Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Hoje começando a trazer alguns assuntos mais polêmicos. Eu prometo que vai ter mais polêmica em breve nos novos assuntos, porque a ideia é discutir, conversar, apresentar, ver o que sabemos e o que não sabemos. Eu acho que a polêmica de hoje já não é mais uma polêmica, é um assunto que já é amplamente falado, que é sobre a prevenção de lesões. Né? As lesões dentro do esporte que são tão comuns, que afastam as pessoas por um tempo. E aí, como prevenir? O que existe de efetivo para prevenir essas lesões? E aí a gente vai falar de alongamento, de força e outras possíveis estratégias que pode ir no sentido de auxiliar e realmente ser preventivas e não auxiliar. Certo, gente? Não se esquece, te inscreve no canal aí rapidinho, enquanto que eu vou me organizando aqui e vou mostrando para vocês o que não. E você vai se inscrevendo no canal, você já dá um joinha, marca o sininho lá, né? Vamos fazer o canal crescer aí. Estamos investindo aí para poder qualificar a nossa formação e conto com a tua participação. Bem, vou trazer dois artigos de revisão com meta-análise. Então, bacana, mesmo sendo meta-análises, ainda é interessante observar que não é a quantidade de estudos com qualidade não são tão grandes assim. A gente não tem tanta coisa assim já bem alinhada sobre o tema, mas de qualquer forma, duas meta-análises bem interessantes. Uma trazendo uma variedade maior de tipos de intervenções e outra trazendo um pouco mais sobre o efeito dessas intervenções na lesão aguda e numa lesão de overtraining, né, de excesso de treinamento. Muito bem. Então, a primeira que eu trago aqui para vocês é um artigo de 2013 que fala sobre, então, a prevenção das lesões esportivas, né? Uma meta-análise, então, e é publicada no Sports Medicine, jornal extremamente conceituado, né? Esse estudo. Bem, os autores trazem a introdução, né, apresentam aí as suas justificativas e o tema acho que não merece de tantas justificativas. E nos métodos dele também descreve as palavras-chave, a seleção dos artigos, onde ele chega então numa seleção de 60 artigos que foram incluídos nesta meta-análise. Né? Importante observar que nesse estudo foram usados estudos quase randomizados, né, que são estudos que nem sempre são de qualidade tão relevante. Assim como, né, colocar algumas revisões e outros artigos aí para contribuir. Bem, sempre são critérios que podem ser discutidos, mas de qualquer forma a estratégia foi essa. Né? Ainda uma coisa muito importante, o estudo usou uma matriz de avaliação das meta-análises, né? Uma matriz em que varia de 0 a 12 pontos, né? Onde no mínimo deve ter nota 6 para ser considerado estudos de boa qualidade. Tá? Mas é importante observar que mesmo eles fazendo essa avaliação da qualidade, os estudos não foram excluídos dessa meta-análise. Bem, e aí falando de resultado, né, gente, é importante que você entenda a interpretação da meta-análise, né? Eu já fiz um outro artigo aqui, outro vídeo artigo nosso aí falando um pouco sobre a interpretação de meta-análise, e eu vou agregar mais um item aí que é importante você observar, porque a ideia nossa aqui não é simplesmente trazer o conteúdo pronto, mas fazer você pensar, ajudar você a interpretar, você que é profissional da área da educação física, você que é estudante, enfim, da área da saúde também. A meta-análise hoje é um recurso tão bom e bacana, e a gente minimamente tem que saber interpretar, para você ter autonomia de fazer sua própria interpretação e não depender de outras pessoas como eu, por exemplo, certo? Então, primeiramente dizer que dos estudos aqui, né, o estudo que teve a maior nota foi com nota 9 de 12 e a pior de 2. A média dos scores foi nota 5. Então você vê que nós temos problemas. Claro que esses problemas têm muito a ver com dificuldade de realizar estudos envolvendo lesão. Lesão e postura sempre são assuntos que acabam sendo polêmicos, muito, eu acredito pela dificuldade metodológica de se realizarem as pesquisas. Mas enfim, né, temos estudos aí com uma nota não tão boa em termos de qualidade de estudo. Bem, esses estudos aqui, eles foram divididos em 7 grupos, certo? Esses 7 grupos, deixa eu botar aqui, eu fiz um textinho para me ajudar,
foi dividido em tipo de palmilhas, uso ou não de palmilhas, na verdade, uso ou não de apoiadores articulares, né, aquelas bandanas, os protetores que a gente usa no joelho, no tornozelo, programas de treinamento, programas especificamente de alongamento, proteções de equipamento para a cabeça e também para a boca, sapatos modificados, né, e também prevenção por meio de vídeos educativos com informações diversas, certo? Então esta é a lógica da coisa. Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui nos resultados, e eu vou no resultado diretamente, abrir um pouquinho mais aqui, diretamente no gráfico de interpretação. Bem, gente, este aqui é um resultado de uma meta-análise, onde você tem aqui a variável, aqui no caso são as solas, né, insoles, né, são as palmilhas essas, os diferentes estudos aqui que fizeram esta análise, e aqui outros parâmetros importantes. Então você tem aqui a intervenção, o grupo controle, o peso que esse estudo tem, né? Por exemplo, aqui o estudo, esse autor aqui de 90, ele tem um peso de 15,9. Então ele é um estudo que é mais importante na conta total desta meta-análise. E aí a meta-análise ela vai aparecer esse T invertido aqui, onde você tem o fator protetivo, né? Você tem o valor de 1 aqui, e aí você tem um valor protetivo. 1 seria um nível de lesão. Você tem lesão, é 1. Se você tem um valor acima de 1, 1,2, quer dizer que você tem 20% a mais de risco de lesão. Se você tem um valor abaixo de 1, você tem um valor inferior de lesão. Você tem, por exemplo, 0,80. Então você tem 20% de proteção. Sacou? Então você tem 0,80% de chance. Sobrou outros 20% com chance de não ter a lesão. E aí cada pontinho desses aqui representa um estudo, e esse losango maior aqui representa a média de todos eles, ok? Então neste caso aqui ele aparece um subtotal, e depois ele, através de outros procedimentos de cálculo, ele traz um total. Ele traz um total de 0,51, ou seja, palmilhas elas protegem em 49% o risco de lesão nos diferentes esportes. Importante, esse losango não tocando essa linha 1, significa que essa diferença é significativa, é considerável. E uma vez esse losango tocando a linha, quer dizer que não houve diferença significativa. Importante ainda observar, para se deixar bem claro, é que ainda vocês podem ver que cada ponto desses ele está em pontos diferentes, mostrando que tem estudos que mostraram uma boa proteção, né, bem mais à esquerda, e outros estudos, inclusive, que mostraram o risco de lesão estando à direita da linha, outros em cima da linha. Então, o que mostra isso? Que os estudos foram bastante heterogêneos no seu resultado. E como é que eu vejo isso? No fim aparece o cálculo de heterogeneidade. E esse cálculo de heterogeneidade vai te gerar um percentual. Neste caso aqui das solas, o percentual foi de 82%. Ou seja, estudos bastante heterogêneos. Valores de 25% heterogêneos são considerados valores baixos, ou seja, os estudos encontraram coisas muito parecidas. 50% é um valor moderado, quer dizer, existe uma variação entre os estudos, e acima de 75% nós temos uma variação bastante grande nos estudos. Então, gente, temos um valor significativo de proteção, mas temos que olhar com cautela, visto que tem estudos que encontraram coisas, outras coisas. Tá? Então, este é o resultado da meta-análise, e essa interpretação vou agora passar de forma um pouco mais rápida, trazendo o resultado principal. Vamos lá, a outra variável avaliada aqui foram diferentes suportes para a articulação. Então, suportes para o tornozelo, houve uma proteção de 0,60%, quer dizer, 60%, 0,4, desconta de 1, né? Tenho 60% menor a chance de eu ter lesão no tornozelo usando a proteção. Protetores de quadril 0,25, um grande número, ou seja, 75% de proteção. Suportes para joelho, 57% de nível de proteção. E ainda isso aí, tá? Importante, e aí no geral, somando todos os equipamentos nas articulações, nós temos uma proteção de 61%. Ou seja, usar os protetores funciona. Importante observar aqui, tanto a heterogeneidade, que é grande no suporte de tornozelo, tá? Variação nos estudos, mas também os estudos de quadril e joelho com poucos estudos. Nós temos 2 estudos aqui e no joelho apenas 1.
né? Então, observações que tem que ser feitas. Mas, de forma geral, parece que existe uma boa proteção de lesão usando estes suportes. Quando a gente fala em tipos de treinamento, quando nós formos para o treino de equilíbrio, Balance Board Training, né, os resultados mostram uma proteção de 55% de lesão. Tá? Uma heterogeneidade também moderada a alta, mas com uma proteção legal. Quando a gente faz intervenções de várias formas associadas a um treinamento de equilíbrio, aumenta ainda mais a proteção para 54%. Ou mentira, igual praticamente, né? 54%. E quando a gente vai para outras intervenções, múltiplas formas, né, esse percentual cai daí sim para 37%. Ainda, programas de aquecimento geram uma proteção de 36%, ou seja, realizar o aquecimento sim protege, mas observe, temos uma heterogeneidade moderada. E quando a gente vai para o treinamento de força, nós temos uma proteção de 73%, ou seja, treinamento de força parece ser bastante efetivo na prevenção de lesão. E ainda, modelos com programas de corrida não mostraram um resultado satisfatório, né? Não protege. Então, programas de corrida não é preventivo para lesão. Aquecimento, sim. Ainda falando do alongamento, né? Chegamos no tal do alongamento. Treinamentos com alongamento não são preventivos, apenas 8%, essa diferença não é significativa. Observem que o losango toca a linha, a heterogeneidade dos estudos não é grande, todos eles tiveram resultados parecidos, ou seja, sem um efeito positivo. Ainda aqui, a utilização de protetores, capacete acolchoado, também não mostrou efetividade, assim como protetores bucais, aqui no caso um único estudo. Importante observar aqui, né, gente, que a utilização de capacetes e protetores, a gente está vendo o que é lesão, o que não é. A gente não está medindo a gravidade da lesão. Então, certamente, a não utilização desses protetores, a gente não quer estimular isso, possa ter uma gravidade muito maior, quem sabe mais para frente a gente fala de um estudo. Mas assim, usar ou não usar, o choque em si ele gera lesão, com certeza numa gravidade menor, com certeza, provavelmente, certo? Então, o estudo traz isso, né? Ali quando eu falei em outras intervenções, era suplemento de vitamina D, faltou mais um, aqui ó, sabia que eu tinha. Calçados alterados, né? Mais aquelas botinhas de basquete também não mostraram proteção, né? E também a utilização de vídeos educativos também não foram efetivos na proteção de lesão. Então, gente, principais resultados que nós encontramos aqui. Utilização de solado, palmilhas, protetores extras nas articulações, programas de treinamento com diferentes componentes, né, principalmente de equilíbrio e de força, eles são efetivos para prevenir lesão. Enquanto que treinamentos de alongamento, calçados modificados, trabalho de corrida e trabalho com vídeos educativos não foram efetivos. Certo? Esse é o primeiro artigo, e o segundo artigo também uma meta-análise um pouco mais simples, de Larson 2014, né? Também abordando a mesma temática, contudo com uma diferença, né? Ele tentou dividir um pouco o que é um efeito agudo e uma lesão aguda e uma lesão com sobreuso, né? Overuse injuries, né? Então, o aumento dessas lesões. Bem, ele define as lesões, ele traz critérios de definição, critérios de inclusão e exclusão, todo o procedimento como deve ser. E aí vamos novamente diretamente aos resultados, né, gente? Primeiro, de uma estimativa geral, fazer ou não fazer atividades para prevenir lesão, ajuda ou não ajuda? Sim, 0,63 de razão de risco, ou seja, você tem 37% de prevenção nas lesões. Sendo que em adolescentes esse valor é de 0,57, ou seja, 43, e em adultos ele passa para apenas 32%. Então, um pouco maior nos adolescentes a proteção comparado aos adultos. Os estudos listados aqui, ele traz aqui novamente o nosso desenho, nosso gráfico ilustrativo com os diferentes estudos, né? E aí, trazendo ele de forma quantitativa novamente, nós temos
Treinamento de força sendo muito efetivo, né, prevenindo em 68% de lesões. Treinamento proprioceptivo de equilíbrio apresentando 45% de proteção. E novamente o alongamento mostrando não havendo proteção para as lesões. Né? Ainda ele traz, né, que multicomponentes, né, outros diferentes, pode também auxiliar em 35% em redução de lesão. Certo? Então, quando ele estratifica então, na lesão aguda e crônica, ele bota que as lesões agudas elas têm uma proteção de 36%, enquanto que a lesão crônica é de 48%. Ou seja, existe um efeito protetor por meio das lesões crônicas. E aí a gente tem esse gráfico B aqui, né, que mostra os trabalhos de proprioceptivo e multicomponentes, mostrando serem efetivos, né, nos estudos crônicos. Né? Também, né, então assim, concluindo, o que ele traz de conclusão? Deixa eu achar aqui. Existem alguns aspectos que são melhores do que outros. O alongamento não mostrou efetivo na prevenção de lesão. Trabalhos de proprioceptivos foram efetivos. Trabalhos de força foram muito efetivos, né, sendo melhor do que outros métodos de prevenção. E ainda é importante trazer que, de forma geral, esses trabalhos multicomponentes podem e devem ser realizados no sentido de prevenir lesão. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Principalmente essa interpretação da meta-análise é interessante, é importante. E está aí os resultados, né? Então, para quem trabalhar com esporte, com atividades físicas diversas, né? Foque no trabalho específico aí, pense sempre em fazer uma boa preparação para os seus atletas, evitando assim a lesão, a perda de tempo do treinamento, as dores, os desconfortos, enfim, sempre é bom prevenir do que remediar. Certo, gente? Agradeço todo mundo, não esquece, se inscreve no canal, espero que você curta e logo vamos estar trazendo mais material aí para vocês. Valeu, um abraço e até mais.